Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Eu sou o Ivan Martins, estou aqui mais uma vez com vocês aí. E uma parte boa, uma parte diferente do que eu costumo gravar nos podcasts que eu sou host. Dessa vez, host de uma vitória do Saints. O Saints venceu o Carolina Panthers, até porque ninguém consegue perder do Carolina Panthers. Num jogo bem difícil de assistir, principalmente. Mas é isso, o que importa é a vitória, são os 3 pontos. E é isso, galera, vamos para mais um podcast aí que a gente tem bastante coisa para falar desse jogo. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, galera, vou começar o podcast apresentando, como sempre, aí nossos convidados. Hoje aí temos 2 convidados que eu nunca gravei podcast juntos, então vai ser legal, vai ser uma experiência nova aí. Vou começar com o Bruno que é da casa, Bruno Starling. Bruno, cara, como foi a experiência de assistir 3 horas de New Orleans Saints e Carolina Panthers aí? Basicamente isso você pode colocar de castigo aí pros seus filhos, coisas nesse sentido, né? Boa noite, Ivan. Cara, eu acho que nós já gravamos um podcast juntos, sim, mas eu posso estar equivocado, porque foram vários já nos últimos 2 anos, mas eu acho que a gente já gravou junto. Não sei se você como host, mas enfim, me lembro de ter conversado com você em algum podcast anterior. Enfim, cara, como você disse aí, foi um jogo lamentável do Saints, né? Valeu pela vitória, obviamente, mas foram 3 horas de pura tortura emocional, visual, algo assim que a gente podia passar a borracha não fosse a vitória, né? O time dos Panthers que é sofrível e talvez tenha sido, talvez não, acho que posso cravar, foi a vitória mais, parecia que ninguém queria ganhar o jogo em determinado momento do jogo, foi uma vitória mais triste do Saints que eu já assisti, cara, porque parecia que a gente não queria ganhar, os Panthers também, aquela ruindade terrível deles, né? Acho que a gente se equivaleu durante boa parte dos jogos aí, boa parte do jogo, da partida, a gente se equivaleu aí em termos de ruindade, cara. É triste falar isso, mas nossa expectativa para o ano, no início do ano era uma, e hoje, sinceramente, depois do jogo de ontem, eu acho que foi por terra. A temporada praticamente inteira já foi, né? Faltam 3, 4 semanas aí, então basicamente é isso que a gente tem que esperar até o final da temporada, e é uma tristeza mesmo, porque a gente jogou no mesmo nível que o Carolina Panthers, que é basicamente o pior time da NFL. Bom, como a gente já sempre vem aqui, todo mundo fala mal, né? Todo torcedor do Saints e tal, a gente conseguiu dar uma inovada nesse podcast. A gente tá trazendo também uma convidada aí, a Daniela Kowalski, a Dani, para trazer uma visão de fora. Ela é torcedora do San Francisco 49ers, ela se prestou a assistir um pouco aí o jogo do Saints e Carolina Panthers, e ela vai conseguir dar uma visão de fora, e se as coisas são tão ruins quanto a gente pensa ou não. Seja bem-vinda, Dani, sinta-se em casa.
Pode aí se apresentar. Fica à vontade. Obrigada, Ivan. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Ivan, Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar dar a minha visão. Agora, se vai ser boa ou não, a gente vai ver ao longo do podcast. Exatamente. É isso aí. Se for boa, a gente provavelmente vai discordar de você um pouquinho, mas é pra isso que estamos aqui. Bom, gente, vamos começar então esse podcast aí, começar a falar do jogo, que é o que importa. Rapidinho aqui, só vou passar um pouco aí nas nossas redes sociais, né? Só lembrar vocês de seguir a gente, para quem ainda utiliza o Facebook, lá no Saints Brasil 09, o nosso Instagram, o Mundo Rudete, o nosso Twitter, que também é Saints Brasil 09, né? O nosso Facebook, na verdade, é Saints Brasil apenas. E o nosso blog, né? Nosso carro-chefe lá, o mundorudete.com, onde mais uma vez eu iludi vocês pra gente, vamos acompanhar no meu pré-jogo aí, falando que o Saints vai, sei lá. Eu acho que eu nem tenho mais condições de fazer pré-jogos otimistas com esse time, mas dessa vez a vitória veio, porque eu falei também que se a gente perdesse pro Carolina Panthers, seria o maior vexame, né, da temporada, e com certeza seria, porque é praticamente impossível perder desse time. Antes de vocês começarem a falar um pouco o que vocês acharam do jogo em si, eu vou só dar uma passada aqui nas estatísticas do jogo. As estatísticas pífias do jogo. Se você olha as estatísticas, você vê que o Carolina Panthers, você acha que eles ganharam o jogo, né? Porque o número total de jardas aí foram 300 jardas pro Carolina Panthers contra 207 do Saints. 99 jardas de passe pro Panthers contra apenas 110 do Saints. 204 jardas corridas do Carolina Panthers contra 97 do Saints. De alguma forma, o placar acabou 28-6 para o New Orleans Saints. Um outro número aí, o Saints teve apenas 14 first downs no jogo inteiro. Isso é algo bizonho, assim. 5 punts contra apenas 2 do Panthers. Os turnovers, né, foram diferencial aí, né? O Carolina Panthers, eles acabaram sofreram 2 fumbles aí. O Derek Carr lançou uma interceptação bizonha. Mas, no geral, na posse de bola, 34 minutos pro Panthers contra 25 minutos do Saints. Bruno, vou começar com você, cara. Você que é da casa. Quero que você fala um pouquinho. Todas essas estatísticas, o placar diz algo totalmente diferente. O que aconteceu nesse jogo pro Saints ainda acabar vencendo a partida? E por uma diferença bem grande, né? Pois é, Ivan. 200 e quantas jardas de ataque, cara? É surreal, né? 207. 207. Umas 200 e poucas jardas de ataque. É algo, assim, inacreditável para um time que ganhou um jogo marcando 28 pontos, né? Mas, pensando aqui na frieza dos números também, mas para quem assistiu o jogo, o que a gente ganhou o jogo ali, eu acho que foi com a defesa, né? Obviamente, porque a gente conseguiu parar, uma vez que a gente fez um primeiro tempo bom em termos de jardas terrestres, um primeiro tempo muito bom da defesa do Saints, uma coisa que a gente não vinha vendo há alguns jogos, né? A gente conseguiu parar o jogo corrido em alguns momentos do primeiro tempo, né, antes da defesa liberar de geral ali, né, a partir do segundo, terceiro, quarto, parece que os Panthers começaram a correr bem melhor, né, a defesa voltou a ser o que era. Mas enfim, o primeiro tempo eu acho que foi ali o diferencial, especialmente por causa dos 2 turnovers e porque a gente estava correndo bem com a bola, né. O Derek Carr, na minha opinião, o plano de jogo do Saints foi foi planejado para um jogador que eu acho que eles perceberam que estava um pouco baleado, então a gente estava vendo muito screen, muito passe para trás, passe lateral, um passe curto, né? Eram poucas as jogadas que foram para frente mesmo, né? A gente não via passe de mais de 5 ou 10 jardas pro Derek Carr no primeiro tempo, né? Foram raríssimas as chances, os lances em que ele jogou para mais de 5 ou 10 jardas aéreas de passe. Então eu acho que o plano do Saints era inclusive para poupar o Derek Carr. E aí corremos muito bem com a bola.
E esse para mim foi o diferencial ali. A gente teve 2 turnovers no primeiro tempo, inclusive um bloqueio de punch que foi que virou um touchdown do Saints, né, um touchdown dos special teams do Saints, e a gente colocou 14-3 ali. E aí, cara, a gente contou também com a ruindade como eu já disse na abertura, com a ruindade dos Panthers. Eles têm um quarterback novo que adora lançar umas overthrows, é impressionante o tanto de passe que ele consegue errar para mais, né? Ele erra bastante os seus alvos, assim, mandando a bola muito mais para longe do que deveria. E uma comissão técnica que é inexperiente, né? O Frank Reich foi a 2 rodadas mandado embora, né? Da franquia. E eles começaram a desesperar, eu acho, né? Correr atrás do placar um pouco cedo demais, né? Desde o final do primeiro tempo, tentando lances, uma 4-1, em vez de correr com a bola, que eles já estavam correndo bem, eles lançaram a bola, fizeram uma tentativa de lançamento, e eu acho que a gente acabou ganhando muito mais por demérito do Panthers, aí, em ter desesperado quando o placar estava 14-3, 14-6. Eles, inclusive, perderam um field goal, poderia ter colocado o jogo a 14-9, né? E perderam diversas oportunidades de converter, se não me engano, foram 4 ou 5 em quarta descidas, né? Então foi aí que nós ganhamos, né? Em termos, pensando na frieza dos números aí, quantidade de jardas do Panthers, que foi muito maior do que a do Saints, né? E, inclusive, a gente conseguiu pontos importantes ali no final do quarto nessas perdas de posse de bola na quarta descida do Panthers, né? Que a gente converteu 2 touchdowns rápidos. Eu achei até engraçado, né? 2 red zones seguidos, assim, em menos de 2 minutos, a gente conseguiu 2 touchdowns, né? Parecia até que não era o Saints que estava jogando nesse momento. Mas foi assim, cara. Eu acredito que a gente ganhou o jogo muito mais por demérito e por desespero do Panthers, e porque a gente começou, teve um bom início de jogo corrido, e conseguiu abrir uma vantagem depois de 2 turnovers do Panthers. A gente conseguiu abrir uma vantagem interessante que acabou deixando o nosso adversário um pouco desesperado, correndo atrás do placar. Bom, você resumiu bem aí o que foi o jogo. Eu acho que você, até quando você achou que você se equivocou, você falou bem. Porque você falou sobre o Derek Carr lançar passe para trás. E se você olhar, tiveram 2 campanhas que acabaram por conta de passes pro Kamara, literalmente para trás, que o Kamara perdeu jardas. O Kamara, ele terminou o jogo com 3 recepções para menos 11 jardas. E o Derek Carr basicamente lançou para trás mesmo, porque com 8 minutos faltando para acabar o jogo, ele tinha 37 jardas. Esse é um número patético para um quarterback, seja qual for o nível com quem você esteja enfrentando. Você ter 37 jardas faltando 8 minutos para acabar o jogo é algo ridículo. Se eu não me engano, tinham 13 passes completados apenas naquele momento. E aí eu até vou chamar a Dani para conversa aí, para resenha agora também. Dani, do que você aí percebeu do jogo, do que você viu? Foi mais a ruindade do Panthers mesmo, né? Porque um time que consegue perder pro New Orleans Saints, que literalmente tem um quarterback que não consegue fazer com que o jogo flua, é algo que você tem que se esforçar mesmo para perder o jogo, né? Foi um mérito de quem queria perder ali nesse jogo, né? Como o Bruno botou muito bem, foi mais um demérito do Panthers, que ainda é um time que não está conseguindo se engrenar. Demitiu o Frank Reich, que era a esperança desse time, que draftou Bryce Young, mas é um time, o Carolina Panthers é um time que está fadado a ser o perdedor da temporada. A gente não sabe como ganhou aquela única partida, mas está indo aos trancos e barrancos. O Bryce Young ainda vai sofrer muito as dores do crescimento, assim, vai ter muita paulada para levar ainda na cabeça para evoluir, e o Carolina vai ter que se reorganizar para o ano que vem em termos de comissão técnica, jogadores também, porque trouxe a Dan Thielen, é o receiver número 1, mas também não é aquele cara que ele era no Minnesota Vikings.
Miles Sanders, que é um bom running back, mas também já tá longe do seu prime. E o time tá assim, tá sem direção nenhuma. Perdeu o Brian Burns na defesa, que era o principal defensor deles. É um time que tá perdido. J.C. Horn na secundária também machucado. Os dois, tanto ele quanto o Brian Burns machucados, ou seja, fez com que a qualidade do time perdesse muito. E o Saints acabou aproveitando isso, né? Como você e o Bruno já colocaram muito bem, o Saints é um time que também não tá indo bem nessa temporada. Tá no vai, não vai, tem hora que consegue, mas chega no final, não consegue executar uma finalização para vencer jogos. E foi mais a vitória por demérito do Carolina Panthers, pela falta de qualidade do Carolina Panthers, do que um bom jogo do Saints. Os números, como o Bruno falou, em análise fria, daria tudo pro Carolina Panthers, mas o Saints conseguiu aproveitar muito bem. Tanto que teve o turnover, teve o bloqueio de punch que resultou num touchdown do Special Teams. Ou seja, o Saints conseguiu fazer muita coisa em campo curto por erros do Carolina Panthers em arriscar nas quartas descidas. Exatamente. As pontuações do Saints, né, como vocês bem disseram, ao menos 21 pontos dos 28 vieram em jogadas de campo curto, né, em campanhas de campo curto, na verdade, porque o primeiro, um em si, né, que foi o punch bloqueado, em si nem teve campanha, né, foi só um punch bloqueado para touchdown. Tivemos também o touchdown do Jimmy Graham, né, que foi o último touchdown ali, que foi quando o Panthers arriscou uma quarta descida no campo de defesa. E o próprio touchdown aí do Chris Olave, né, igual na qual o Jimmy Graham apareceu bem também na terceira descida, acho que é até um ponto que a gente pode falar. Mas foi por conta do único passe longo, né, que o Derek Carr deu no jogo, né, que foi um passe pro A.T. Perry, aí foi uma campanha mais longa no quesito jardas, mas também muito por conta de um único passe, né, que foi onde finalmente o Derek Carr lançou a bola aí, soltou o braço e o A.T. Perry conseguiu fazer a recepção. Então, as estatísticas não falam muito que foi o jogo, né? Inclusive, a gente tem alguns pontos muito chaves da partida que eu acho que a gente pode discutir, como até quando a gente tá uma convidada aí que não torce pro Saints, a gente consegue ver uma visão diferente e também uma visão mais macro, assim, da situação, não só do Saints, como da NFC Sul, né? Que é uma divisão patética, né? Ainda mais aí a gente vê uma torcedora do 49ers aí, que sempre tá acostumada com divisões boas, né? Olha, mas eu já tive a minha parte de time ruim, Ivan. Vamos falar a verdade. Tá. Eu passei por Chip Kelly e Jinton Sula. Respeito. Não, tudo bem. Você, apesar, né, de ser uma franquia muito mais vencedora do que o Saints, tiver seus momentos de sofrimento, né? Total. Um passado não muito distante, né? Exatamente. Pois é. Então que bom, você já é expert no assunto também, né? Não é porque tá na boa agora que Não. vai esquecer de nós, pobres sofredores. Não, torcedor é assim, tem que estar no bom e no ruim. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no ruim do Saints. Eu acho que isso aqui pode ser considerado ruim do Saints, porque a partir do momento que... eu acho que esse é um jogo que retrata muito bem a temporada. Bruno, você pode pegar e também entrar nessa nossa conversa, e agora vamos entrar num... Eu acho que vale, eu vou até sair um pouco do script, porque vale a gente sair um pouco mais do formal, do padrão ataque e defesa nesse podcast, porque é tudo mais do que a gente já sabe. Tudo mais do que todo mundo aqui já tá cansado de escutar, que escuta o podcast. É um ataque que não funciona bem com o Derek Carr. Tivemos partes boas aí com o Jamal Williams tendo mais toques na bola, com o Jimmy Graham aparecendo, mas uma defesa que é uma peneira para corrida e decente contra o passe. E ainda mais quando pega um quarterback que, coitado, ainda não se encontrou na NFL. E uma coisa que eu percebi ontem também, Ivan, os jogos do Saints, normalmente, o Derek Carr consegue até dar certa fluidez pro time até a Red Zone. Chega na Red Zone, ele não consegue finalizar a campanha, né? Tem sido assim, né? De maneira geral, a nossa temporada. E ontem, a gente estava vendo um quarterback que não estava conseguindo dar essa fluidez pro jogo.
né? Eu acho que também não só por causa dele, mas também por causa do play calling também, que estava sendo, como a gente já comentou aqui, estava sendo muito conservador, com passes inclusive para trás, que você realmente lembrou aí, um passe que foi, nossa, aquela jogada que foi inclusive, a gente poderia ter aberto 21-3 ali no final do primeiro tempo, mas enfim, um play calling que não ajudou o próprio Derek Carr, e eu acredito também que ele tá jogando baleado, e eles tentaram preservar o braço dele um pouco, o ombro dele um pouco, se não me engano, o ombro, sim, mas um play calling que percebia, que não percebeu que poderia utilizar mais a corrida, cara. Sabe, é uma coisa que a gente já tem uma tecla que a gente tem batido ao longo da temporada também, mas ontem a gente estava percebendo que o Derek Carr não estava funcionando da maneira como ele funciona ao longo do campo, né? Porque quando ele tem campo extenso, ele funciona razoavelmente. Eu não vou nem colocar razoavelmente bem, não, porque ele não funciona razoavelmente bem, mas ele conseguia dar certo fluxo nos drives do Saints, na campanha do Saints, quando a gente tinha um campo longo, né? E não conseguia finalizar quando tinha campo curto, quando chegava na red zone não conseguia finalizar. Ontem ele não estava conseguindo dar essa fluidez ao longo do drive, ao longo da campanha, mas a gente estava correndo bem com a bola. E de um momento para o outro, no final do primeiro tempo, a gente parou de correr. Assim como o Panthers também, né? Parou de correr. O jogo ficou só assim de passe errado e do Panthers tentando converter em quarta descida. É surreal, cara. É bem complicada essa situação aí. Eu acho, sinceramente, cara, eu já tô na torcida pro James Winston, sinceramente, velho. Eu acho que a gente se diverte mais, a gente tem mais chance na loucura do que em jogo conservador. Gosto disso. Assim. E a gente tá precisando arriscar. Talvez seja cedo para dizer, mas hoje, 11/12, que nós estamos gravando esse podcast, acabei de deixar ele temporal, mas tudo bem. Mas nesse exato momento, o New Orleans Saints perdeu dinheiro com o Derek Carr, porque ele não rendeu nessa primeira temporada nem um pouco do que a gente achou que ele poderia render. Eu posso até fazer um resumo para você, Dani, para você ficar por dentro, que a gente tem o maior problema do Saints, assim, 11 a cada 10 torcedores concordam, que é o coaching staff. Porque o New Orleans Saints tem um head coach que nunca fez nada decente na liga, né? Era nosso coordenador defensivo muito bom, por sinal. Sim. Voltou a ter uma oportunidade de head coach na liga aí depois que o Sean Payton saiu. Ele já teve uma oportunidade há um tempo atrás no Oakland Raiders e ele foi muito mal. E ele segue sendo muito mal o head coach. Junto a ele nós temos o nosso coordenador ofensivo, que é o Pete Carmichael, que ele teve a sua ruindade mascarada por Sean Payton todos os anos que teve aí com o Drew Brees também, né, e Sean Payton. Mas sempre que as coisas caem para ele se mostra totalmente incompetente. Junta essas duas coisas aí, o head coach que já é ruim e tem mentalidade defensiva, e que agora nem a defesa dele funciona mais, com um coordenador ofensivo muito, muito fraco, com um quarterback que não tem a capacidade de... eu acho que você consegue ganhar jogos com o Derek Carr, mas o Derek Carr não é o quarterback que vai ganhar jogos pra você. Não é a cara da franquia, né? Exatamente. A gente vê, inclusive o seu time é um ótimo exemplo disso. O Brock Purdy, ele é um quarterback que ele não é um quarterback, tipo, se você discordar, tudo bem. Não. Ele não é um quarterback elite, né? Assim, teoricamente. Porém, num sistema que funciona, num sistema muito bem montado do Kyle Shanahan, ele é o cara que ele se demonstra muito seguro, faz sempre as decisões corretas. E assim, eu acho que o Derek Carr, com um sistema em volta dele que pudesse funcionar, assim como boa parte dos quarterbacks da liga, pode ser totalmente decente. Obviamente, então, partindo desse ponto, o coaching staff ele faz muita diferença nesse sentido. Porém, muitos dos jogos a gente acaba vendo que o Derek Carr ele comete erros assim que assim não tem coaching staff que a gente possa botar a culpa. Exatamente. Ô Ivan, e deixa eu só acrescentar mais uma coisa. No início da temporada a gente apontava uma linha ofensiva muito frágil. E eu acho que hoje a nossa linha ofensiva tá muito bem. Tá protegendo bastante o Derek Carr. Ele tá tendo tempo para soltar a bola, ele que não consegue. Tudo bem que ele tá jogando sem o Michael Thomas e sem o Shaheed, né? Mas ele tá tendo o Olave, tem a volta do Jimmy Graham, tem outros bons ali wide receivers também. Eu acho que a linha ofensiva tem funcionado.
Botando a minha visão de fora, pelo que eu vi nos 2 jogos, realmente o Derek Carr tá tendo tempo, mas ele não tá achando ninguém. Aí a gente tem que parar para ver se é questão das defesas estarem cobrindo bem, coisa que a do Panthers não estava fazendo, ou Exato. se são os recebedores que não estão cumprindo a rota que eles têm que cumprir. Então, eu acredito assim, por exemplo, acho que o passe do Chris Olave, esse que você falou que foi o mais longo que o Derek Carr fez. Aliás, o Derek Carr tá um cosplay do Andrew Luck, né, gente? Porque ele entrou nesse jogo recém saído do protocolo de concussão, com problema na costela e problema no ombro. Tanto que o plano de jogo dele foi basicamente trabalhar passe lateral e screen. Nesse passe longo que ele deu pro Chris Olave, ele deve ter berrado de dor internamente se ele estava com algum problema no ombro. Então, assim, o Derek Carr é um cara que consegue ganhar jogos, ele consegue lançar longe, tanto que ele é um dos únicos quarterbacks na NFL, de toda a NFL, a ter jogos com 500 jardas. Só que ele tem que ter toda a estrutura ao redor dele. Se ele tiver uma parte falhando, vai dar muito errado, e é isso que a gente está vendo ele no Saints. Aqui, como o Bruno falou, vocês podem avaliar isso melhor que eu, a linha ofensiva evoluiu bastante ao longo da temporada, mas o esquema ofensivo acabou não melhorando. E tanto que eu estava conversando com a Jéssica, que foi quem me convidou pro podcast, beijo, Jéssica. Ela me mandou um vídeo do Derek Carr brigando com o center de vocês. Isso, com o Eric McCoy. Com o McCoy. Isso já desestabiliza muito o ataque. Eu tenho uma parceira que fazia o perfil comigo, a Cássia. Ela chegou a treinar, fazer parte da comissão técnica do Palmeiras Locomotives. E ela que fazia boa parte das análises pra gente no perfil. Ela sempre dizia uma coisa: o quarterback pode dormir no sofá brigado com a esposa, mas ele não pode brigar com o seu center. E é isso aí que tá acontecendo. O Derek Carr tá desestabilizando o ataque justamente por não estar entrosado com a linha ofensiva. A linha ofensiva tá ali, tá protegendo ele, mas ainda assim tem hora que não engata. A linha ofensiva, uma hora ela vai falhar, né? Ainda mais jogando contra defesas que são linhas defensivas que são fortes, né? A do Panthers já foi uma linha defensiva melhor, mas eu acho que continua sendo uma linha defensiva razoável, mesmo sem o Brian Burns. Mas realmente a linha ofensiva do Saints melhorou ao longo da temporada e realmente, quando você não tem essa sintonia entre linha ofensiva e quarterback, e especialmente entre center e quarterback, as coisas acabam desandando mesmo, né? E o Derek Carr já discutiu com outras pessoas ali, tá? Já xingou o wide receiver por errar a rota, depois foi descobrir que talvez não tenha sido o wide receiver que errou a rota, foi ele que errou o passe mesmo. Pois é. Né? Então, eu concordo com o que você disse, Dani. O Derek Carr ele tem um braço decente. Ele tem realmente um braço decente, ele tem potência no braço, ele tem um bom ball placement. Mas ele demora demais a soltar a bola, demora demais a fazer a leitura. A gente já viu vários lances aqui ao longo da temporada em que ele poderia ter lançado a bola mais rapidamente pro Camara, sabe, pro seu checkpoint mesmo, sabe? Ontem o checkpoint dele foi 5 segundos depois, ele teve tempo para lançar pro checkpoint e pensar se poderia lançar ou não, sabe? E lançou a bola para trás, assim, com a defesa do Carolina em cima do cara já. Eu até comentei no WhatsApp ao longo da partida que o Camara nem deveria ter recebido aquela bola. Ele perdeu quase 9 jardas. Devia ter se recusado, assim, tipo, não vem, Exato, mano. devia ter dado um tapa na bola, assim, deixando a bola bater no peito dele e cair no chão, sabe? Ou então fingido um drop, cara, não sei. Mas receber aquela bola foi uma péssima decisão também, mas o Camara ele tinha que receber a bola, ele não podia pensar, né? Vai que o passe tá indo pra trás, né? Poderia ser um fumble. Mas enfim, eu acho que a tomada de decisão e a leitura do Carr são um pouco lentas. Então eu acho que é por aí.
E agora eu realmente estou querendo entender o que foi que rolou na discussão ali. Se foi porque normalmente o center também tem aquela função de fazer a leitura da defesa, né? Sim. Talvez o que eu tenho entendido, o que eu estou imaginando, isso é puro achismo, tá? É que o McCoy tenha passado uma informação pro Carr que ele não seguiu ou não fingiu que não ouviu, alguma coisa assim. Porque normalmente essa sintonia é o que rola. E se eu deixar o center tão puto, desculpa aí, já passamos de 10 horas já? Não, ainda não, mas espero que vocês escutem o nosso podcast depois de 10 horas. Se deixou o McCoy, nosso center, tão puto, é porque alguma coisa rolou entre os dois. Uhum. Ivan Insider, trago informações. Opa, manda aí. Opa. Manda aí. Agora sim. Passei amanhã, enquanto eu estava trabalhando, escutando o podcast do nosso querido, amado e odiado Nick Underhill, né, que é o maior insider lá do Saints, né, da gringa. Eu estava escutando o podcast dele, e vocês fizeram um link incrível, porque eu ia falar disso agora. A nossa conexão tá sensacional. Sobre essa briga. Primeira coisa, o Derek Carr já tinha falado anteriormente, justamente na briga que ele teve com se eu não me engano, acho que foi com o Rashid Shaheed. Meu Deus. E ele falou basicamente assim, ó: eu não deveria ter brigado com meus jogadores dentro de campo. Não vou fazer mais. Ele fez. Aí agora teve essa discussão com o McCoy. Aparentemente, o McCoy não foi o culpado. O McCoy, ele foi o homem o suficiente para comprar a briga. Quem não fez nada na jogada ali, o Derek Carr foi sacado em 2 segundos, foi o César Ruiz. E aí o Derek Carr, se você ver depois no replay, ele joga a bola no chão e sai falando muita merda. Muita merda. Agora a gente já passou, vamos falar qualquer coisa. Ele sai falando qualquer coisa, ele sai falando. E aí o McCoy, provavelmente cansado, né, como você falou, melhorou a linha ofensiva, cansado de escutar, porque o Derek Carr, ele é um cara que cobra muito dos seus jogadores, e assim, até certo ponto isso é ok, mas você não pode se exceder, né? Ele comprou a briga ali da linha ofensiva, aparentemente, e partiu pra cima do Derek Carr ali, algo que ninguém fez até hoje na temporada, foi bem... obviamente é ruim pro time, né, pra química e tudo mais, mas também é interessante, né, o Derek Carr, sei lá, alguém pegar e falar, ok, você é mimado, mas nem tanto, né, a gente não vai aceitar, não vai levar desaforo pra casa dessa forma. Então, basicamente... Você não é o Drew Brees, meu amigo. Pois é, exatamente. O que tem atrás das suas costas é o número 4. Então, cuidado. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. Depois do jogo, eles tiveram, nas entrevistas pós-jogo aí, o McCoy, ele pediu desculpas. Ele falou que ele pediu desculpa publicamente. E ele falou que foi um desentendimento ali de jogo, que eles já se acertaram. O Derek Carr somente falou que eles não estavam na mesma sintonia e que conversaram depois tudo certo. Porém, só um lado pediu desculpas, tá? Só pra deixar claro, assim como deixaram no podcast, a galera tá meio puta com o Derek Carr. Então, assim, é uma situação que tá ficando muito desgastante pro time. O Derek Carr, ele não se mostrou até agora, ele não ganhou o vestiário do Saints, não ganhou a torcida do Saints. Até, isso que o Bruno fala, cara, que o Bruno falou um pouco tempo atrás de Jameis Winston titular. Isso mostra o quão fracassada tá sendo essa temporada do Derek Carr. Porque pra gente querer o Jameis Winston, que a gente já sabe que é ruim, tá? Que a gente sabe o que ele entrega. A gente sabe o que ele entrega pra gente e entrega primeira pros rodada, adversários. cara. Primeira escolha, se não me engano. Foi Foi ele e o Mariota, o melhor draft da história, 2015, se não me engano. Então, Pois é, mas ele entrega entretenimento, ele vai entregar 3 touchdowns por jogo, ele vai entregar 3 interceptações, mas ele vai entregar 3 touchdowns. Então, esse é o quão ruim está sendo a temporada do Derek Carr, ela é bem ilustrada por isso, né? Pelo fato de a gente ter essa confiança nele. Pode falar. Muitas vaias ontem, né? Muitas Desde vaias. o primeiro drive.
E do jogo contra o Detroit Lions foi a mesma coisa, né? No jogo contra o Detroit Lions, muitas vaias, até por conta do começo horrendo, e muito torcedor do Detroit Lions. Não aconteceu dessa vez, uma quantidade tão grande, mas até porque, né, o torcedor do Carolina Panthers, coitado, né? Não quer ver o jogo nem em Charlotte, Cara, né, isso no imagina. Superdome, né, cara? Pois é, exatamente. Uma coisa impensável. 2 jogos em casa, e a gente vai ter, se eu não me engano, vai ser mais um jogo em casa agora contra o New York Giants. Isso. São 3 jogos em casa, pra sair vaiado nos 3, ele vai ter que se esforçar. E, assim... Pra sair aplaudido, tem que fazer touchdown de cara no primeiro drive e amassar o Giants, cara. Se não amassar o Giants, vai sair vaiado de novo. E essa é a questão. A gente já passou... O Saints tá com recorde 6-7. Já passou basicamente toda a temporada aí. O que vem agora é mais do mesmo. O Saints não vai melhorar totalmente a sua defesa do dia pra noite. O Saints não vai melhorar totalmente seu ataque do dia pra noite. Então, sinceramente, eu vejo o Saints com chance de ganhar a divisão. E acho que a gente já pode até partir pra um lado mais assim. Por conta da divisão ser patética, né? Estamos 3 times 6-7 agora, que o Buccaneers venceu o Falcons. O Falcons tem um calendário extremamente horrível. Eles pegam, se não me falha a memória, Chicago Bears, o próprio Saints, o Carolina Panthers e outro time fraco. Acho que eu não tava te escutando. Será que perdi uma gravação? Fiquei Opa. uns 20 segundos sem te escutar. Carol, Dani, você escutou, irmão? Não, eu te ouvi, Ivan. Eu te ouvi. Tá. Então, Não, tudo bem. Então, aqui, desculpa. Caio, depois corta essa parte. Recapitulando, o Atlanta Falcons ele tem jogos muito fáceis. Eu acho que o adversário do Saints para vencer a divisão vai ser o Atlanta Falcons. Que o Atlanta Falcons ele pega o Panthers, o Colts, o Bears e o Saints. O Tampa Bay Buccaneers já tem um cenário um pouco mais difícil. Eles fizeram a tristeza de vencer a divisão ano passado, então eles se complicaram um pouco nos seus adversários. Eles vão enfrentar o Packers, os Jaguars, e aí eles terminam Saints e Panthers. Então, assim, teoricamente eles vão perder os 2 próximos, porque quando os times da NFC Sul enfrentam times relativamente bons, eles tomam um couro. Então, provavelmente a nossa briga talvez vai se decidir na última semana contra o Atlanta Falcons. A NFC Sul ela tem uma grande particularidade agora, que eu vejo, inclusive eu ouvi falar no podcast da Green, que faz muito sentido, que todos os coaching staffs são horríveis, são ruins. Os times têm potencial, talvez tirando o Carolina Panthers, ele que talvez está numa página um pouco abaixo, mas ainda assim não era para estar um 10 pelo time que tem. Um 11 agora, perdido sem. Talvez até um 12. Bom, mas enfim, o papo vamos ver se vocês concordam aí. Isso aí agora é independente até de acompanhar os times ou não, com muito afinco. Quem ganhar a divisão, o coaching staff provavelmente vai se salvar. Talvez, não é certeza. Todo o resto vai ter vão ter demissões em massa. Então, assim, é uma questão de talvez seja melhor perder essa divisão, porque a gente vai enfrentar o Cowboys ou o Eagles, vai ser um negócio bem feio. É melhor perder a divisão e garantir a demissão do coaching staff, basicamente, ou ganhar e correr o risco de sei lá, acabar... De mais um ano aos trancos e barrancos. Pois é. Que tristeza, cara. Exatamente. Que tristeza. Meu Deus. E aí? Que cenário horrível. Como diria o poeta, nem Mato Grosso, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Exatamente. O que vocês acham melhor aí? Olha... Menos pior. O menos pior, se tu for considerar aquela questão, ganhou a divisão, foi pra playoff e tal, vale a pena. Mas aí você vai pra esse playoff, provavelmente aliás, acaba indo bem porque vai como campeão, acaba até tendo um jogo em casa. Mas aí você vai jogar contra um time que possivelmente é melhor do que o seu, mesmo que seja uma seed mais baixa. Então, é uma coisa complicada. Não dá pra dizer assim, esse aqui é melhor, esse aqui não.
Mas e daí cai naquele negócio da comissão técnica que você falou. Do que adianta você ir para um playoff com uma comissão técnica capenga que não tá te levando aonde o teu time pode ir, o potencial que o time pode ter, porque tem time que é bom no papel, mas quando vai executar não tá bom, ou fazer um rebuild da coisa. Fica complicado. E lembrando também que a questão do fator casa, pra gente, nos últimos 3 anos, não foi um fator positivo. Né? Porque nós fomos eliminados nos últimos 3 anos que fomos no playoff, 18, 19 e 20, em casa. Perdemos a final de divisão pro Rams em 2018, já em janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Que roubada, né? Aquela coisa escandalosa, mas enfim, perdemos. Depois perdemos para os Vikings no Wild Card em 2020. No Superdome. E em 2021 perdemos pro Tampa Bay quando a gente estava ganhando o jogo por 20-13, estávamos em vias de fazer pelo menos mais 3 pontos, sofremos um fumble ali que deu o empate pro Tampa. São 3 anos traumáticos, né, que nós passamos aí aliás, 4, que a gente pode voltar até em 2017 pro Minnesota Miracle. Milagre do Minnesota. Então são 4 anos traumáticos de playoffs pra gente, né, que foram 4 derrotas bem sofridas, né, e 3 delas, as 3 últimas em casa. Então realmente o fator casa não tá fazendo. Eu tô querendo Você tá querendo dizer que agora a gente tá precisando de uma derrota não sofrida. Tomar uns 40-3 na cabeça e aí acabou, não é nem trauma. Aquela varrida básica. Eu tô querendo. Aquela varrida básica seria horrível também, gente. Não, mas sabe por que não seria horrível? Porque isso aí ia me dar. Não, isso aí ia me. Não, eu acho que se for pra gente perder no wildcard, desculpa até cortar o que você tá falando, mas se for pra gente perder no wildcard, que seja uma varrida, porque é a única maneira, na minha visão, pensando no na nossa instituição conservadora que o Saints tem, é a única maneira do coaching staff cair mesmo indo pros playoffs, é tomando couro pro Philadelphia Eagles. Eu tô falando Philadelphia Eagles, mas se for Cowboys vai ser a mesma coisa. Eu acho que vai ser ou Philadelphia, eu acho que vai ser o Cowboys pela tabela. Eu acho que do Eagles é um pouco mais fácil. Mas pegaríamos os Saints ou Falcons. E agora também mudando um pouquinho a abordagem aqui, Ivan, eu acho que realmente a tabela do Falcons é mais tranquila. Eu acho que ele é bem capaz, acho que em termos de possibilidade de ganhar a divisão, acho que o Falcons consegue ganhar esses últimos 3 ou 4 jogos dele com mais facilidade do que Saints e Bucks, inclusive. Porque a gente tem um Los Angeles Rams no caminho aí, fora de casa, né? E o Rams ainda tá lutando por playoffs. E o Rams... Thursday Night Football. Hã? Uma quinta-feira ainda. Pois é, ou seja, vamos perder mais um jogo aí que vai ser transmitido ao vivo aí pro Brasil aí, que, né, não tá dando muito certo não. A gente só ganhou do Panthers esse ano no prime time. Que maravilha. Enfim, eu não sei, cara, se for o que é menos pior. Eu acho que no longo prazo, evidentemente, eu acho que garantir a dispensa desse coaching staff é melhor. Mas, cara, ver o Saints fora dos playoffs é muito triste, né? Então, por isso que essa decisão, assim, a decisão, se fosse racional, extremamente, unicamente racional, eu perderia, sabe? A gente não iria para os playoffs, pra gente poder fazer pelo menos uma mudança radical nos nossos treinadores, no nosso coaching staff ali. Não sei se é necessariamente um rebuild de jogadores, mas existem algumas posições que a gente tem certas deficiências, e eu diria aí quarterback, linha defensiva e kicker. Tudo bem que ele pode melhorar, porque é um menino ainda, né? É um rookie. Talvez tenha um potencial aí, não sei. Mas talvez não seja necessário um rebuild, mas a gente tem jogadores importantes do nível de Demario Davis e Cam Jordan, que já estão para mais de 35, estão lá nos seus 35 anos de idade, né? Então a gente tem que pensar talvez num rebuild completo, né? No sentido estrito da palavra, um rebuild, mas talvez uma
repensar o elenco aí, fazer uns investimentos mais interessantes, mandar esses salários embora, encerrar contratos desses caras que ganham altos salários e não estão correspondendo, né? Eu acho que tá na hora, cara, tá na hora. E apostar aí, talvez, numa pegar um quarterback aí no próximo draft aí, então sempre a gente ficar entre os 10 primeiros aí nas escolhas do draft, a gente pegar um quarterback que parece, eu não vejo futebol universitário, mas parece que tem uma classe interessante de quarterbacks pro ano que vem, né? Pode ser que a gente, né, talvez no longo prazo, a meu ver, o melhor seria não ir para os playoffs, no sentido que isso faria com que o nosso coaching staff seria demitido e a gente montaria um novo coaching staff, dessa vez com uma mentalidade mais progressista, uma mentalidade inovadora, uma mentalidade mais ofensiva, não sei. Eu acho que no frigir dos ovos, racionalmente pensando, e para o futuro da franquia, eu acho que seria o mais indicado. Mas é triste demais ver o Saints fora dos playoffs, sendo que a gente tem chance, né? Então acho que não vai rolar. A gente vai lutar até o fim. É o dilema do cantor Falcão, né? Que canta. Eu acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. A gente não sabe qual que é Excelente. Mas é exatamente isso. Se você escapa fedendo, que é passar para os playoffs, beleza. Você passou, mas vai acabar morrendo cheiroso porque o negócio não vai dar muito certo. Assim, fazendo uma analogia muito da básica. Muito boa analogia. Porque, inclusive, mas o meu maior medo, sinceramente, mas aí também dá vontade até de abandonar a franquia se isso acontecer, é a gente morrer fedendo, é a gente não ir pros playoffs e o coaching staff não ser demitido, que sempre existe uma possibilidade se tratando de Saints. É a terceira via. Ó, vou bater 3 vezes na madeira pra isso não acontecer, cara. Fiz aqui também, pra não correr o risco. Mas assim, é uma pressão que já tá acontecendo. Eu acho que assim, tá acontecendo de uma maneira maior do que aconteceu, do que eu nunca vi na minha vida acontecer no Saints. Até porque a gente, né, a minha vida de Saints é de champeito, né? Então a gente não tinha muito sofrimento com isso, mas eu acho que é uma movimentação assim que vai acabar sendo inviável, até por conta financeiramente falando, né, a gente já teve esse exemplo nos últimos jogos aí contra o Lions e contra o Panthers, que o torcedor vai começar a boicotar mesmo. O torcedor do Saints é o torcedor que ama o Saints, só que até por isso eu acho que, o torcedor de Nova Orleans no caso, né, acho que até por isso eles venderam ingressos para torcedores do Lions, eles estão tentando de alguma forma ser um fator, né, para que o Saints se toque de que do jeito que tá, ó, a gente não tá ficando entretido não tá sendo o suficiente pra gente. E assim, eu espero de fato que aconteça, mas sempre dá esse medo, né, sempre dá esse medo. O ideal mesmo seria a gente conseguir pros playoffs, a gente sempre vai chegar, se o Saints for pro wildcard, a gente vai acreditar que vai acontecer um milagre, a gente vai vencer o time da NFC Leste, NFC Leste, sim. Mas ainda assim a gente sabe que... Aí depois da Oeste também, velho. Vai. Aí a gente acorda, mais um sonho com o Saints. Bom, mas a realidade mas sei lá, se parar pra pensar friamente, eu acho que talvez seja melhor cair mesmo. Eu não sei. Vai ser difícil classificar, que a gente até viu. Um 4-1 nesses últimos jogos, né, que eu tava contando junto com o jogo do Panthers, agora um 3-1. Talvez seja o suficiente. Um 3-1 com a derrota não sendo para o Falcons, né, sendo provavelmente para o Rams. Pode ser que seja o suficiente, contando que o Colts, contando que o Falcons... se chegar tudo igual, né, a gente tem que contar com a vitória do Colts sobre o Falcons, que não é certeza, mas pode acontecer. Mas ainda assim, essa é a única maneira. Provavelmente os Saints e Falcons viram até um jogo de prime time decidindo a divisão na última rodada. Azar de quem vai assistir. Você tá me deixando só mais feliz. Não, mas assim, a gente pode se iludir de várias formas. Essa é a parte boa do Saints, porque a gente pode se iludir de uma forma boa, de uma forma ruim. A gente pode se iludir, meu Deus, o Saints não foi pros playoffs, a gente tem uma pick boa de draft. A gente não vai draftar um quarterback, tá? Eu já vou até acabar com isso aí. Tem 3 anos ainda de contrato do Derek Carr. Conheço
a peça. O Saints vai insistir pelo menos mais 1 ou 2 anos nele. Eu não acho nem que tá errado. A gente tem uma need ali na linha defensiva que é maior, talvez. Pode falar. O GM de vocês lançou uma tendência, né? Que é lançar o contrato longo com aqueles void years, né? Aquele ano Pois é. anulável. Exatamente. Então, é uma tendência que o Saints pode continuar usando, né? Exatamente. A gente é inimigo do cap space, né? Não sei se você Pois sabe é. dessa nossa fama, mas a gente Sei, consegue sei bem. burlar aí o sistema. Então, isso não é muito problema pra gente. Então, muito bem lembrado. A gente pode conseguir de alguma forma aí fazer com que o Derek Carr more de aluguel no final dos 4 anos dele. Não, brincadeira, mas Eu costumo chamar o Void Years de na volta a gente compra, né? Nossa, muito A bom. hora que chegar, vamos ver o que sai. Exatamente. Cara, tá muito incrível isso aqui. Acho que a gente podia ficar muito mais tempo falando isso aí, porque o Saints trouxe ótimas analogias aqui pra gente, cara. Eu vou ter. A gente vai ter um arsenal muito bom de nomes desse podcast aqui. Mas tudo que é bom dura pouco. E outra coisa, né? Pode falar. Eu concordo com você também. Eu acho que dificilmente a gente vai draftar um quarterback, a não ser que a gente fique uma pique muito alta. Né? E mesmo assim, Que talvez não vai seja acontecer, a difícil. gente sempre fica no limbo. A gente vai ganhar pelo menos uns 2 jogos aí, nosso calendário é horrível. A gente... Fica naquele meio termo, assim, entre 16 e 10 e o 16 e o 22 por ali. Então, na verdade, o Saints ele é o time do limbo mesmo. A gente ficou, acho que 3 ou 4 anos seguidos com temporada 7 e 9, antes daqueles anos de playoff. E a gente tá voltando pra isso. Mas eu acho o seguinte, cara, Derek Carr pode ser que, né, ano que vem, com um coaching staff diferente, não sei, né? Quantos anos no Raiders também? Já mudou quantas vezes de coaching staff também, né? Que não deu certo, acho que com quase ninguém. Mas enfim. Não, bastante. Mas ele acabou tendo o recebedor que ele pediu ano passado, que era o Davante Adams, não rendeu o que se esperava. Teve uma defesa que não ajudou muito também, uma linha ofensiva horrível que fazia falta adoidado. Isso. E por isso que ele acabou pedindo pra sair. E agora, convenhamos, né? Sinceramente, eu acho que os nossos recebedores, né? Os recebedores, a equipe de recebedores do Saints é um dos melhores da liga. O Chris Olave, Michael Thomas, Rashid Shaheed, ele tem diversas armas ali. Temos o Camara. Alvin Kamara, Jamal Williams, né, que também é um excelente running back. Né, e agora nós temos uma linha ofensiva que foi se acertando ao longo da temporada. Tudo bem que agora nos últimos 2 jogos, me corrija se estiver errado, Ivan, 2 jogos, né? O de ontem e o da semana passada, a gente não pôde contar nem com o Michael Thomas, nem com o Rashid Shaheed. Mas, enfim, o Derek Carr precisa mostrar que veio. No início da temporada, aquela vitória contra os Titans, eu falei assim, nossa senhora, que ele colocou aquela bola maravilhosa para Rashid Shaheed a gente finalizar o jogo. Eu falei, não, agora a gente tem um cara que decide jogos. Cara, não foi isso, não é isso que eu tô vendo, né? Não é isso que eu tô vendo. Mas enfim, às vezes com um play calling mais inteligente, mais dinâmico, né? Mais inovador, pode ser que a gente consiga extrair o melhor do Carr, né? Deixando ele mais tempo no pocket, ele tá tendo. A gente tem que fazer que ele tem que forçá-lo a ter uma leitura da jogada mais dinâmica. Ele tem que soltar a bola mais rápido, deixar um checkpoint mais livre para ele. O Camara tá aí para isso, cara. E o Camara é um playmaker. Só que você não consegue fazer um playmaker quando você tem 2 caras em cima de você atrás da linha de scrimmage. Sim. Aí fica difícil. Enfim, a tomada de decisão dele tem que ser melhor. Ele tem como eu disse aqui já, ele tem um bom ball placement, né? Ele consegue colocar a bola na mão dos jogadores de maneira adequada, boa até. E ele tem um braço decente ainda, né? Ele consegue lançar 40, 50 jardas, né? Dar um passe de 40 jardas, né? Então, o perfil tá aí, né? Saiba saber aproveitá-lo. O outro lado da moeda só,
O Derek Carr ele veio com 2 cláusulas no Saints aí, que olha, eu sou o senhor check down e eu sou o senhor ruim na red zone. Então, assim, ele tá se mostrando nisso aí. Nisso aí ele ainda não conseguiu evoluir. O Saints, ele, aquela parte, eu já até falei nesse podcast, eu acho, isso aí veio no contrato, o Saints, ele, sabe quando você lê e aceita os termos? Lê os termos e concorda. Então, o Saints sabia que ele ia vir com esses problemas. E não ter o coaching staff bom o suficiente para fazer com que ele melhore, pelo menos desse ano não tem. E vamos ver, né? Quem sabe na próxima temporada com o novo coaching staff, se Deus quiser. Bom, o papo foi ótimo, foi muito legal, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa aqui. E graças a Deus a gente não falou muito do jogo também, que não teve muito para falar. Mas eu vou ter que me despedir de vocês que estão escutando também. Mas primeiramente eu vou me despedir dos nossos convidados. Agradecer primeiro aí a Dani. Dani, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Por ter se disponibilizado aí para falar um pouco do Saints, para ouvir um pouco a gente chorar as pitangas, que o nosso podcast realmente são assim, viu? Estamos de portas abertas aí sempre que quiser voltar. Muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, Ivan. Muito obrigada pelo convite. Obrigada para Jéssica, que mandou o convite para mim, para eu gravar também. Bruno, obrigada pela conversa. Foi um prazer conversar com vocês. E torcida do Saints, mantenham a fé, que é a roda da NFL. Uma hora vocês voltam pro topo e alguém vai estar lá embaixo. Então, por enquanto, vocês ainda estão naquele limbo, assim, né? Como vocês acabaram de falar. Então, uma hora ela pega embalo e vai. Amém. Amém. A gente só espera que não demore tanto. Mas faz parte que assim, o coaching staff do Saints ele ainda não se tocou que tem um ciclo, tá? O coaching staff do Saints, o staff mesmo. Eles acham que a gente tem sempre que estar no topo, né? E é por conta dessas decisões aí equivocadas, talvez não tentar um rebuild, que a gente vive no limbo. Mas tudo bem. Queria agradecer também, Bruno, pela sua participação. Tu é de casa, né? Então, assim, já sabe, vira e mexe vai estar aí. Cara, valeu. Tá sempre aí com a gente pra chorar as pitangas do Saints aí. Temos mais, cara. A gente tá sempre lá nos grupos também, trocando ideia. Se você também é um torcedor do Saints, inclusive quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, só deixa um comentário aí, porque a gente lá a gente solta o verbo. Lá a gente não tem preguiça de falar palavrão não, tá? Aqui a gente é mais light pra não cair o podcast nas plataformas. Valeu, Bruno. Van, eu que agradeço, cara. O podcast mais espirituoso de todos, né? Muito bacana aí, as analogias aí que vocês trouxeram aí pra referendar o nosso Saints aí, né? Dani, foi um prazer te ter aqui conosco. Igualmente. Volte mais, a gente poder falar também quem sabe, um jogo de playoff entre Saints e 49ers, né não? Já foi um que já deu infarto. Boas lembranças não temos. Não, mas a Olha, gente quer como é que é? O revenge, né? Foi por esse jogo, mais ou menos, que eu tava começando a acompanhar futebol americano. 2011? Isso, por ali. E que foi o que deu um o start pra gostar de futebol americano. Então, foi um jogaço. O Saints tem um cantinho guardado no meu coração. Que bom. Felizmente você escolheu o outro lado. Demorei um pouquinho, mas o Saints estava na lista, mas foi. Você deve ter visto aquele jogo e falar assim, ó, quem ganhar eu vou torcer aqui então. Mas não chegou a tanto. Foi um jogaço. De boas e más recordações, porque não passamos, né? Que aquele time nosso, nossa senhora, era um timaço. Uhum. Mas, enfim, gente, muito obrigado. E quem sabe na próximo podcast e mais pra frente aí, comemorando aí um acesso ao playoff do Saints, né? Valeu, boa noite. É isso, é com esse otimismo, mais uma vez, vamos nos iludir de novo, enquanto tem chance a gente tá se iludindo, o torcedor do Saints é uma beleza, vamos continuar aí, porque cara, no fim das contas a gente vai continuar torcendo pra esse time, apesar do que aconteça, então, que vá pros playoffs mesmo, né, que a gente tem uma experiência aí que faz uns anos já que a gente não tem. Agradecer vocês aí que acompanharam o podcast até agora. Podcast muito cultural aí, com Falcão, com Ney Mato Grosso. Aqui o Saints Brasil muda o Rudete é cultura também. O We That Podcast é cultura, é isso aí que a gente tenta trazer pra vocês aí com bom humor. Muito obrigado então a todo mundo que escutou. Sigam a gente aí em todas as redes sociais, acompanhem nosso blog, porque toda semana aí a gente tá lançando
matéria sobre o time. E é isso, galera. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais um jogo sofrível aí contra o New York Giants. Mais um jogo que é pro Saints ganhar, né? Vamos ver se a prática vai ser tão boa como a gente espera. Mas é isso. Semana que vem estamos aqui de volta para falar. Provavelmente a Jéssica. Aí um abraço aí pra Jé já, que sempre escuta nosso podcast, mesmo quando não é host. Manda muito bem aí. Traz ótimos convidados, como foi o caso da Dani hoje. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Tenha uma ótima semana. Vamos aproveitar que tá quase acabando a temporada. Até mais. Who dat?